Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Como prometido, aqui estamos na quinta-feira literária, uma simbiose entre a Academia de Letras de Araguaína, norte do Tocantins, a nossa querida Acalanto, e o programa Viver Bem. Nós bolamos essa quinta literária na oportunidade de mostrar os novos escritores, novos poetas aqui da cidade de Araguaína. Lógico que de Araguaína para o mundo, né? Que a literatura não tem muro, não tem barreira, não tem cerca, não tem limite. Onde se escreve, lê-se pelo mundo afora. Então, os novos poetas aqui que ingressaram agora, dia 10 de julho, no último encontro da nossa querida Acalanto, estão vindo aqui a cada quinta-feira para mostrar o seu trabalho, para ser apresentado a vocês, ao público, junto com um veterano, trazendo de braços dados, dando seu boas-vindas, né, ao novo escritor. Já está aí conosco o veterano Valmir Jardim e junto aqui, próximo a mim, o novo membro imortal da Academia de Letras de Araguaína, o Francisco Neto Pereira Pinto. E o tema hoje é literatura, língua portuguesa, trabalhos publicados, livro, como ler, o que gostar de ler, o que escrever, por que o Francisco escreve, qual foi o estímulo dele em escrever, em produzir literatura, boa literatura, e falar da nossa querida Academia de Letras de Araguaína e norte do Tocantins. Tá ótimo, vamos falar aqui do Francisco agora, o nosso convidado aí, o novo ocupante da cadeira 12, né, Francisco? Cadeira 12. Eu vou fazer aqui um breve relato aqui da vida do Francisco, aqui o seu resumo biográfico, e depois vamos dar voz ao Francisco. Bom, Francisco Neto Pereira Pinto, ele é psicanalista, escritor e professor, que ocupa a cadeira número 12 da Academia de Letras de Araguaína e norte do Tocantins, a nossa querida Acalanto. É doutor e mestre em ensino de língua e de literatura pela Universidade Federal do Tocantins, campus de Araguaína. É professor colaborador do programa de pós-graduação em demandas populares e dinâmicas regionais pela Universidade Federal do Norte do Tocantins, a UFNT Araguaína, e professor auxiliar no Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos, Unitepac, campus de Araguaína, onde coordena inclusive a Liga Araguainense de Psicanálise e de Educação. Com o seu poema Sou Negro Sim, ficou no segundo lugar no concurso de Bolsa de Publicações de Contos e Poesias Professor Escritor Jauro Estuda, da Prefeitura Municipal de Araguaína, em parceria com a nossa Academia Araguainense de Letras. E em quarto lugar, nesse mesmo concurso, com o conto A Ponte, na categoria de contos. Conta com cerca de 35 artigos publicados em periódicos acadêmicos e como capítulos de livro. É um dos organizadores dos livros Panorama Contemporâneo das Pesquisas e Ensino de Literatura, lançado pela editora da Universidade Federal de Campina Grande em 2016. E Ensino da Literatura no Contexto Contemporâneo, publicada pela editora Mercado das Letras em 2021. Em 2018, publicou o seu primeiro livro literário, Sobre a Vida e Outras Coisas, livro esse que nós temos aqui, e uma coletânea que é de 17 contos, pela editora Einhaus. Bom, como membro da Academia de Letras, espera poder contribuir com a missão dessa distinta instituição quanto à produção, difusão e promoção da cultura em geral, e em particular da literatura em Araguaína e região. Bom, Francisco, primeiro parabéns aí pelo currículo, né? A gente olha um currículo desse, senta-se bem envergonhado até de tanta coisa que você produz e participa. E eu tenho até uma curiosidade, além de escritor, psicanalista? Sim. Interessantíssimo. Eu comecei na psicanálise faz bastante tempo, inclusive por interesse educacional e depois, né, como um desenrolar da minha curiosidade pela psicanálise e da minha formação também, resolvi atender, né? Hoje eu atendo pacientes em consultório. Posso falar o nome da clínica? Fique à vontade. Atendo na clínica Absolute, que fica ali próximo
ao hospital regional e atendo também, como a maioria hoje das pessoas, online. Bacana, então além de ser escritor, professor, mestre de ensino de língua e literatura, é psicanalista. Eu acho que as duas coisas têm tudo a ver e eu acho muito interessante você fazer essa associação. O Freud dizia, está num texto dele bem interessante, quem quiser depois até pode procurar no Google, Escritores Criativos e Devaneios, né? Ele dizia que não tem nenhum lugar por onde ele estivesse passando que um poeta não tivesse passado antes. Depois o Lacan, porque a psicanálise que eu pratico é freudo-lacaniana, né? O Lacan dizia também que os poetas sempre sabem primeiro. Então, literatura e psicanálise andam de mãos dadas. Uma curiosidade é que o nascimento da psicanálise está relacionado às letras, sabia? Não, é verdade? O Freud, ele ganhou um livro do pai dele quando ele tinha uns 14 anos. O nome do livro é Como se tornar um escritor criativo em 3 dias, do Ludwig Borg. Esse é o nome do cara, né? E imagina, o Freud tinha 14 anos. E depois ele vai confessar, né, a um discípulo dele, salvo engano, Firenze, que a associação livre, que é o método, né, que a gente pratica na clínica, está relacionado com aquele conselho lá do Ludwig, naquele livro Como se tornar um escritor criativo em 3 dias. Ele falava o seguinte: você vai escrevendo o que vier à sua cabeça sobre tudo, e vai só escrevendo sem censura nenhuma, e você vai ver o que você vai ter depois de 3 dias. Isso o Ludwig falava, né? E a associação livre na psicanálise é isso. Qual é a única obrigação, vamos dizer assim, que um paciente tem? De falar o que vier à cabeça, né? A pessoa vai falando. E aí, claro, cabe ao psicanalista saber né, como é que escuta isso aí. Vai analisando as palavras. Então, literatura e psicanálise são duas coisas. Tem tudo a ver. Que para mim tá num contínuo, né? Augusto Cury é médico, né? Escritor, não é isso? O Augusto Cury, sim. Vários livros publicados, né? Eu acho que Augusto Cury é psiquiatra. Psiquiatra, né? Psiquiatra. E tem vários livros publicados, livros de autoajuda, livros até interessantes, né? Uma vasta produção. E para escrever não precisa profissão de escritor, né? Nós temos na nossa academia, ainda hoje eu encontrei com um dos novos membros da academia que estava lá na porta da clínica, todo fardado, uniformizado, né? O PM, né? O nosso veio aqui conosco também, um policial militar, que além de ser policial, trabalhar com essa carga dura, né? De um trabalho pesado, fardado e mexer com o crime, né? Ele também tem momentos aí de lirismo e consegue colocar o pensamento no lugar e escrever lindas poesias, lindas cartas amorosas. Inclusive no dia que ele esteve aqui conosco, Jackson, se eu não me engano, é isso? Esteve aqui conosco, ele mostrou o que ele tem de literário dentro dele. Muito bem. E o que te estimulou? Quer dizer, lógico que você é escritor aí quase já com toda a tua formação, mas participar da Acalanto, a gente sempre faz essa pergunta aqui: o que te levou a querer participar de uma academia de letras? Não necessariamente o escritor tem que participar de uma academia, né? Sim. Isso é muito interessante, né? Porque eu conheci o professor Francisco Concesso, eu fazia a graduação à época, né, em que a Acalanto estava nascendo, e eu ouvia falar muito da academia, mas é claro que, assim, para mim, naquela época, isso era uma coisa impossível, né? Os meus professores escreviam e publicavam livros, então jamais me passou pela cabeça que um dia... Achava que era algo muito distante? Muito distante, achava, E continuei achando por muito tempo. Esse livro, por exemplo, com o qual eu concorri na academia, foi algo que saiu, sei lá, eu tinha algumas coisas escritas, publicadas, né, em alguns periódicos, inclusive acadêmicos, e um dia eu falei, por que não? Colocar num livro. Colocar num livro, e resolvi fazer o livro. É aquela coisa que você não pensa muito e você só faz. Porque se você for pensar muito, você não faz, né? E depois a Luísa, até o Wallace falou dela aqui, né, na última entrevista, a Luísa me mandou o edital e falou o seguinte: vamos lá? Então vamos. Então, assim, é claro que eu sempre admirei a academia, mas para mim era algo que estava lá, então foi uma grata surpresa
E é uma honra muito grande, né? Poder fazer parte da academia. A honra, inclusive, é da academia, receber um escritor já com esse currículo todo e com vários livros. Nós vamos, inclusive, mostrar aqui parte do trabalho dele. Então, realmente, a academia só tem ganhado com esse novo grupo que entrou agora a partir do dia 10 de julho. Muito bom. Pessoal, vou chamar um break rapidamente. Quero até saber quem está lá acompanhando a gente pelo Facebook. E eu volto, e na volta eu vou pedir o nosso convidado Francisco mostrar um pouquinho do trabalho dele, dos livros dele publicados. Então não sai daí. Vamos mostrar agora as tuas publicações aí, né? Esse você me deu algum tempo atrás. Foi. Tem até uma dedicatória sua. Muito Sim. obrigado. Sobre a vida e outras coisas, né? O que serão as outras coisas, né? Então, eu queria deixar realmente em suspenso, né? Quando a gente colocou isso, porque são 17 narrativas que tá aí no conto, no livro. E são contos que tematizam várias questões da existência humana, né? Que são básicas da existência humana, desde questões amorosas a questões de amizade, passa algumas questões. Tem inclusive um conto que ele é estruturado como se fosse uma sessão de terapia, né? São várias sessões, aliás, né? Então começa por uma sessão 4, vamos pensar, e depois vai para 8, até... E o último conto também, que vai falar sobre morte, tem questões que falam sobre solidão. Então, por isso esse título, né, sobre a vida e outras coisas, as vicissitudes da vida, que tangencia inclusive a questão da morte. E você acha que, para o poeta, lágrimas são quando a alma está cheia e escorrem? Eita, essa é uma pergunta e tanto, né? Certamente as lágrimas são uma das maneiras da alma se manifestar. Eu acredito nisso. Nós passamos agora recentemente pelo Dia dos Pais, né? E eu li parte do teu livro e tem aqui a seção 7 aqui, que fala lágrimas é quando a alma cheia vaza. E a seção 9 do seu livro fala que seu pai andava devagar, era só o assovio e música. Às vezes também ficava triste. Um dia descobri o segredo de sua tristeza. Era de madrugada e acordei com uma discussão entre o pai e a mãe. É que os quartos não eram forrados e a casa era pequena. No outro dia eu não desgrudava de sua companhia, mas ele só olhava para baixo ou para o horizonte. Passava a mão na minha cabeça, bagunçava meu cabelo e dava tapinhas nos ombros. Papai também era nascente de um córrego, romão brotava histórias. Algumas eram de livros, mas era engraçado ver como tantas outras era ele quem inventava. Sinto tanta falta. Meu peito é uma nascente cálida que jorra dia e noite, farta a lágrima. Olha, ouvindo você ler dessa maneira, eu não diria que foi eu que escrevi, né? Foi você, o livro é seu, ó. Tá aqui seu nome. Pois é, mas é porque ouvir é isso, né? Ouvir de outra pessoa é outra história. É uma coisa que eu acho interessante. Eu acho que, assim, quando você escreve e o livro vai, e aí é de todo mundo, o que eu acho legal da leitura é isso. Essa mensagem foi realmente dedicada ao seu pai? A lembrança dele ou algo passado? Não. Não foi? Não. Foi uma ideia, foi um lampejo de imaginação, de crescimento que te levou a escrever algo que foi uma mensagem até para os pais, de um modo geral, quando o filho sente saudade ou tem lembrança, né? Tantas pessoas não têm mais o pai como eu não tenho mais o pai. Sim, eu diria para você, essa é uma questão interessante, né? Até a gente estava conversando antes de começar o programa e você falando como hoje incentivar as pessoas a lerem, né? E talvez quando você fez a escola básica, assim como foi o meu caso, e de muita gente, se estudava literatura na escola e fazia aquela pergunta, o que é que o autor quis dizer com isso, né? E às vezes iria se buscar a interpretação de um texto literário, poema, enfim, um romance, um conto, na história do autor. Vamos lá ver como é que o autor viveu, e a gente procurava buscar o sentido do texto na vivência concreta daquele autor. Então, quando você me pergunta, eu escrevi isso para meu pai, eu digo para você não, né? Mas é porque eu acho que o escritor, como eu entendo, ele observa o mundo, observa as pessoas, observa a sua própria vida.
né? E a gente vai colocando tudo isso em narrativa. Então eu diria para você que, é claro, quando eu escrevi isso aí, eu tinha um sentimento muito particular, que hoje eu não sei qual é mais. Eu não consigo recuperar. Mas com certeza alguma coisa eu queria comunicar e coloquei isso em uma história. Que você lendo agora, essa história me pega. Porque parece que nem foi, não é minha, pelo seu modo de ler. Então, assim, aquilo que eu falei lá no início, Freud falando, né? Não tem por onde um psicanalista passa que o escritor não já passou. Porque vai falando da vida, vai falando dessas coisas. Olavo Bilac escreveu muitas cantigas românticas, muitos sonetos românticos para vários amores, pseudo-amores imaginários, mas na verdade ele era casado com uma única mulher. Ele que é meu patrão da Academia Olavo Bilac. Então, quem leu o livro de Olavo Bilac, acho que todo dia ele tinha uma namorada nova, mas na verdade ele era uma inspiração nova, com vários nomes femininos, mas que não necessariamente ele tinha tido algum contato, algum romance com aquele nome feminino, né? Isso pode traduzir até problema para o escritor hoje em dia. Já imaginou você escrever um nome com várias mulheres, a tua atual companheira provavelmente não vai gostar ou vai achar que você está tendo vários amores. Mas é o que você está tentando explicar, né? Isso aí vem da imaginação, que você tira naquele momento algum sentimento que faz você escrever, que não necessariamente está no contexto da tua vida. Exatamente. Essa história poderia ser a história talvez de qualquer filho com qualquer pai, vamos dizer assim. Então, eu acho que agora eu consigo responder a sua pergunta. Eu procurei escrever algo, e é como eu procuro fazer, que cada um possa colocar, que possa tomar aquela palavra de alguma maneira na sua própria vida. Então, o que está aí sobre pai e filho, certamente não é sobre meu pai, evidentemente, mas poderia ser. Mas poderia ser. Então. É o que Aristóteles disse, não é, mas poderia ser. A literatura é isso, né? O texto sugere isso. Exatamente. Vamos rapidamente mostrar aqui, esse teu trabalho aqui é um livro sobre ensino, né? É um livro acadêmico, não é isso? Esse é um livro acadêmico e muito interessante, ele foi lançado agora, né, no dia 18 de maio. É um livro que tem o patrocínio do Unitepac, né? É um lugar também onde eu dou aula. Tem professores das 5 regiões brasileiras. Eu sou Foi eu que articulei o projeto, mas juntamente com outros 3 professores, a gente se tornou organizadores dessa coletânea. São 30 artigos, cerca de 35 pesquisadores das 5 regiões brasileiras, também da França, do Canadá, do Chile, da Espanha e de Portugal. E o nosso desafio é pensar o ensino da literatura hoje. Como ensinar literatura num contexto em que várias outras tecnologias fazem concorrência. Não é só o livro hoje, né? O livro impresso como está aqui, mas hoje a pessoa tem a tela no celular, nas redes sociais, né? Nas redes sociais. Então, como fazer a literatura fazer sentido ainda para as pessoas na escola, formar leitores que gostem de ler poesia, ler romance, sendo que tem videogames, tem tantas outras coisas fazendo concorrência. É um livro didático, então? Esse é um livro didático que serve tanto para a escola básica quanto também para mestrado, doutorado e cursos de graduação. Perfeito. Esse nós já passamos aqui, um livro seu, produção sua. Isso. A literatura tocantinense do Pedro Alberitz, né? Que é uma reunião de vários escritores aqui da nossa região, não é isso? Esse é uma enciclopédia que o professor Alberitz fez e cataloga escritores de todo o Tocantins. Para mim foi uma grata surpresa quando ele me procurou e, né, para eu participar também. Eu fiquei muito honrado. Inclusive você participa também, né, dessa coletânea e tem autores, como eu falei, de todo o Tocantins. E aí eu faço uma entrevista aqui. Inclusive foi uma entrevista concedida ao Rubens. O Rubens também fez doutorado em ensino de literatura, é professor da Unitins. Eu agradeço a ele pela gentileza da entrevista. Muito bom. Alguma outra coletânea também? Leituras e textos de autores tocantinenses, outra coletânea? Esse Leituras de Textos de Autores Tocantinenses foi organizado pela professora Hilda Gomes Dutra Magalhães. Ela já é aposentada, era professora da UFT, foi minha orientadora na especialização e no mestrado também. E ela teve esse trabalho que foi pioneiro, que foi produzir leituras de trabalhos de autores
que escrevem no Tocantins. Então, tem uma proposta de apresentar academicamente o trabalho, né, desses autores. E eu contribuo com 2 textos nessa coletânea. Um artigo é sobre o Murilo Brandão, que foi um dos fundadores da... Sim, Murilo Brandão, lá de Tocantinópolis. Isso. Médico, escritor. Exatamente. Até dizer assim, fico muito honrado porque ele me enviou uma cópia do livro dele à época, Taipoca. Isso mesmo, eu tenho esse livro também. É Taipoca, eu acho, isso, né? Taipoca. E eu analiso um dos contos dele aqui e analiso também poemas da professora Luísa Helena, que já foi citada aqui várias vezes, sim, né? Porque é uma poetisa, escreve contos também e foi minha orientadora no doutorado, mas na época não foi, né? Então eu analiso poemas dela e analiso também um conto do Murilo. E está ainda em aberto, talvez, uma outra coletânea para apresentar os novos escritores, né? Então, o professor José Manuel esteve aqui, sim, né? E ele trabalha com literatura tocantinense. Então, esse também é um dos trabalhos pioneiros, que é apresentar os escritores tocantinenses academicamente. Isso mesmo. E letramento literário e formação do leitor, seria um outro livro didático? Esse é um livro também, sim, né? Diria que sim. Eu apresento, juntamente com o professor Márcio Araújo de Mello, um capítulo da minha dissertação, porque a minha dissertação, eu fui para a escola, no Centro de Ensino Médio Paulo Freire, eu fiz estágio lá, observando como que os professores ensinam literatura, e eu tive a oportunidade de acompanhar a professora Jandira, que é uma professora que já está aposentada, e ela fazia um trabalho fantástico com os alunos. Eram alunos do ensino fundamental, terceiro e quarto ciclo, e os alunos gostavam muito de ler literatura. Então a ideia é como é que a gente aprende a ensinar literatura com quem faz isso muito bem. Então, na minha dissertação de mestrado eu trabalhei com isso e apresento neste livro e nessa... É uma revista essa? E nessa revista aqui é um capítulo também, é um artigo falando sobre esse trabalho do mestrado. Muito bom. Quer dizer, participação de livro, capítulo de livro, ele tem bastante para apresentar. Nós já estamos quase chegando no final do nosso programa, que tem que entregar o horário para a Rede Band Nacional. É nossa, né? Francisco, de novo, parabéns. Obrigado por participar da academia e continue escrevendo essas coisas bonitas que você escreve. Muito obrigado você, obrigado também a Calanto, e eu aproveito só para dizer que o nosso segundo livro de contos vai sair agora no mês de outubro, se tudo der certo, e eu esperei para poder dar essa notícia aqui no seu programa. Ao vivo, notícia inédita aqui no programa Viver Bem hoje. Está prontinho, bonitinho, e talvez agora em outubro a gente vai fazer o super lançamento. Já está convidado para vir aqui lançar o livro ao vivo aqui, mostrar quando ele já estiver encadernado, tá combinado? Muito obrigado, então. Pessoal, infelizmente acabou meu tempo, eu tenho que realmente desligar as câmeras aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Quinta-feira que vem tem mais, Quinta Literária, e não perca o programa também de amanhã, sexta-feira, sempre com alguma novidade. Fique com Deus e até